Podemos dizer um amém juntos? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero saudar todos vocês na graça, na paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor. Os que estão aqui presencialmente, com todos os cuidados, nós temos que ter essa responsabilidade, não é? E aqueles que nos ouvem online agora, que o Senhor alcance o coração de todos, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, meus irmãos, fazer aqui um tempo de gratidão ao Senhor, ter aqui um momento de nos lembrarmos e de honrarmos ao nosso querido amigo, reverendo Eduardo Tavares, que o Senhor decidiu recolhê-lo ontem. E nós sabemos que os propósitos do Senhor são mais altos do que os nossos. Pastor Eduardo Tavares, um pastor muito querido, um pastor que realmente, a partir do momento que entregou a sua vida ao Jesus, dedicou o seu ministério para servir, sendo um instrumento do Senhor na recuperação de tantas pessoas que tinham muitas dificuldades com álcool, com drogas. Ele trabalhou nesta área com dependentes químicos. E eu sei que a sua bondade, quando eu lembro de um adjetivo para o pastor Eduardo, é a palavra bondade. Quando a gente costuma dizer assim, esse é uma pessoa do bem, é isso que eu me lembro dele, uma pessoa agradável, querida, e que pastoreou a 2ª EPI em Arapongas, não é? Deus o recolheu e quero nessa noite honrar a vida do reverendo Eduardo, agradecer a Deus pelo tempo de vida que ele esteve conosco. A palavra do Senhor nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glórias a Deus por isso, porque para o nosso querido irmão é um até breve. Estamos sentindo muito já a falta dele, né? Em pensar que não vamos nos encontrar nas nossas reuniões de presbitério, que não vamos mais poder conversar com ele. No começo dessa pandemia, nós tivemos um tempo juntos de oração, de conversa, e ele realmente era uma pessoa muito especial, muito bondosa, muito querida. Como nós lemos em 2 Timóteo 4, reverendo Eduardo combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Agora recebeu a coroa da justiça, que o Senhor, justo do juiz, né, reservou para ele. Nós queremos dizer, Senhor, obrigada pelo tempo de vida do reverendo Eduardo. Se você puder, nesse momento, mais uma vez, colocar em pé, vou pedir para que você coloque-se em pé. E nós vamos também ler 2 Timóteo 4, se for possível projetar, o verso de número 7. Vamos ler todos juntos, logo depois desta oração. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite e queremos agradecer o Senhor pelo tempo de vida que o Senhor deu ao nosso irmão, pastor Eduardo Tavares. Obrigada, ó Deus, porque ele entregou a vida ao Senhor, foi um instrumento nas suas mãos. Obrigada pelo tempo que ele serviu em nossa igreja também. Obrigada porque ele fez parte desta história, deixou o seu legado. Que muitos outros se inspirem no tempo de vida que o Senhor deu a ele. Oramos pela Marisa, oramos por sua esposa querida, ó Deus. Que o Senhor a conforte e fortaleça, que o Senhor a console, como também ao Mateus e ao Israel, também a Netinha, em nome de Jesus, as suas noras,
Que a graça do Senhor seja sobre esta família, ó Deus, que hoje está enlutada, mas que também sabe que vem o consolo do alto. E eles se fortalecem na fé em Cristo Jesus. Estamos todos juntos com eles, ó Deus. E sabemos que o Senhor é soberano. Cremos nos teus propósitos, que são muito maiores do que os nossos. Não alcançamos, mas pela fé confiamos no Senhor. Obrigada, Senhor. Louvamos o teu nome pelos anos que o Senhor deu ao nosso querido irmão. Deus abençoe toda a sua família e igreja, a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ler juntos 2 Timóteo 4, apenas o verso de número 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Com as nossas palmas, nós honramos a vida do reverendo Eduardo e agradecemos a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A vida é assim, né, meus irmãos? Deus tem os seus propósitos muito maiores do que os nossos. Já estamos sentindo muita falta do nosso irmão. O Senhor tem trazido e nós cremos que continuará derramando o seu consolo e da sua paz. Abatidos, mas não perturbados. Nossa alma e nosso coração estão em paz. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo desafio. O nosso tema, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, tem sido o amor como um estilo de vida. E o Senhor tem dado para nós uma direção e passos para seguirmos. E nós estamos aqui respondendo a alguns desafios. E o primeiro deles é a oração. É um desafio a oração. Talvez alguém possa dizer, mas como assim orar é um desafio? Nós sabemos que existe, né, todo um levante para que não tenhamos essa coragem e essa ousadia da oração. Mas nós abraçamos esse desafio em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre este segundo desafio. E esse segundo desafio é a comunhão. Hoje o nosso tema é esse, comunhão. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de reflexão, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos. Não vamos nos ater apenas a um, mas vamos pedir que o Senhor nos ilumine para entendermos essa mensagem como algo prático para a nossa vida e que o Espírito Santo do Senhor nos levante mesmo, né, com ousadia, com determinação, para abraçarmos esta visão, para abraçarmos esse desafio e nos empenharmos dentro daquilo que cabe a nós. Vamos orar. Ore comigo nesse momento, peça para que o Senhor nos ilumine, para que Ele fale ao nosso coração, ao seu coração, ao coração de todos que vão ouvir esta mensagem. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de compartilharmos da palavra, de ouvirmos essa reflexão. Clamamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine agora, em nome de Jesus Cristo, para que o nosso coração esteja aberto para Te ouvir, para que realmente esta mensagem seja aquilo que o Senhor deseja nos falar, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar a cada vida. Eu sei que o Teu propósito, ó Deus, alcança o que não podemos imaginar. Por isso, fala nós que estamos aqui poderosamente. Fala, Senhor, aos que nos ouvem poderosamente. Em nome de Jesus, que o Teu propósito seja alcançado, pois a Tua ação e a Tua palavra é eficaz. Que apenas a Sua voz seja ouvida, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Enquanto nós nos preparamos aqui, vou tomar água.
E nós vamos começar aqui falando sobre uma reflexão do pastor Charles Spurgeon, que diz o seguinte: Satanás sempre odiou a comunhão cristã, desde que a união é força, ele faz o seu melhor para te convencer a viver longe da comunhão da igreja. Porque comunhão é o que, irmãos? Força. Vamos repetir isso? Comunhão é força. Vamos lá. Comunhão é força. Então, Satanás odeia quando falamos sobre comunhão, quando refletimos e quando nos empenhamos para viver em comunhão. Hernandes Dias Lopes escreve: existem pessoas que estão longe de Deus e longe de pessoas. Existem pessoas que estão perto de Deus e longe de pessoas. Existem pessoas que estão longe de Deus e perto de pessoas. Mas a palavra do Senhor nos ensina: devemos estar perto de Deus e perto de pessoas. Mas como falar sobre comunhão nesse tempo de pandemia? Como falar? Porque para nós cristãos, a palavra comunhão tem tudo a ver com proximidade. A palavra comunhão para nós cristãos tem tudo a ver com estarmos juntos, no sentido de ajuntamento mesmo. Como falar sobre isso? Olha só, em Atos 2, 42 a 47, nós lemos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, mantinham-se unidos. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Né? Olha só as experiências de comunhão que nós cristãos temos, são experiências comunitárias que falam de unidade. Olha só o que nós lemos em Efésios 4, dos versos 1 até o verso de número 6. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Só há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Tudo nos remete à proximidade, tudo nos remete a convívio. E se nós pensarmos então em nós brasileiros, não estamos acostumados com o isolamento social, não é verdade? Nós somos um povo do contato, nós somos um povo do convívio, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de ajuntamento, ainda mais que somos de um país tropical, gostamos de festas, de feiras, né? Ao ar livre, gostamos de caminhar juntos pelas ruas, é parte da nossa cultura. Mas e agora? Que nós estamos vivendo esse tempo, quando falamos da nossa saúde e quando falamos sobre distanciamento social, queridos, ainda assim,
Nós somos aqueles que precisam observar ainda mais esse momento. Nós precisamos dar esse exemplo de conseguirmos, manter esse distanciamento, de termos todos os cuidados com a higiene, de sermos aqueles que vão ensinar, que vão mostrar como viver em comunhão nesse tempo. Como vamos fazer isso? Nós vamos viver os princípios da comunhão, porque nós não temos aprendido a cada dia que Deus age por princípio. Então, os princípios, mesmo que tenhamos que manter esse distanciamento, mesmo que tenhamos que nos adequar a esse momento, a comunhão não pode e não vai acabar, amém? Não vai esfriar. É esse o cuidado que nós precisamos ter nessa pandemia, nesse tempo onde nós não podemos estar nesse ajuntamento que tanto gostamos de estar. Por quê? Porque nós estamos falando da nossa saúde, nós estamos falando de um momento que nós precisamos estar conscientes do que estamos vivendo, sem deixar de viver o princípio da comunhão. Então nós vamos viver a comunhão nesse tempo de uma maneira exemplar. Amém? Uma maneira exemplar, demonstrando todos os cuidados que nós precisamos ter, porque esta é uma realidade difícil e que está atingindo a todos. Nós vamos cuidar da nossa saúde, nós vamos cuidar do próximo, sem perder a nossa comunhão. Então é um desafio a comunhão nesse tempo. Porque nós precisamos nos revezar para nos encontrarmos. Nós não podemos estar o tempo todo juntos. É um desafio. É um desafio porque é através da comunhão que nós mostramos o que é o amor, que nós demonstramos aquilo que realmente Jesus faz na nossa vida. Por isso nós precisamos falar sobre isso. Este é o momento que nós estamos vivendo, um momento de mostrarmos para todos, que a comunhão está acima de qualquer circunstância. E eu quero pensar com você aqui num primeiro momento, que a pandemia não significa que o Senhor disse, vocês como igreja vão dar uma pausa na sua missão. Isso não é uma realidade, queridos. Na pandemia, a missão continua. Na pandemia, a nossa missão continua. O nosso desafio de mobilização é agora. Nós precisamos nos mobilizar dentro de todos os protocolos de saúde, mas nós não podemos enterrar a nossa missão agora. Lembre-se disso, o Senhor não disse, olha, pausa e depois continua. Não, pelo contrário, esse é o momento da igreja se mobilizar com todo o exemplo, cuidado, mas com toda a dedicação nesse desafio de viver a comunhão. Porque a comunhão de muitos está se esfriando. De muitos está se esfriando. E nós precisamos pensar sobre isso. Praticar essa comunhão com os da fé. E levar essa comunhão para os de fora. Amém, queridos? A igreja continua em missão. Vamos dizer isso? A igreja continua em missão. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Somos chamados para viver em comunhão e para abençoar a sociedade nesse momento tão difícil. Então vamos pensar, vamos reavaliar esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de amarmos e é um tempo de demonstrarmos este amor através da comunhão, nos movendo na direção das pessoas que sofrem. É isso que nós precisamos. Então nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar esclarecidos da nossa missão,
Como nós estamos nos estruturando. Quando a gente pensa em comunhão, meus irmãos, nós pensamos justamente isso. Fazemos parte de uma estrutura e dentro dessa estrutura, cada um vai se mover de uma forma para que a nossa missão seja cumprida e seja alcançada. Por isso o apóstolo Paulo fala que é como um corpo. O povo de Deus, né? Somos como um corpo, estamos numa estrutura e essa estrutura se mobiliza para alcançar a sua missão. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos pensar aqui, Senhor, nós queremos ser como cidadãos que somos, cidadãos sensatos. Além de sermos cidadãos aqui, nós somos cidadãos dos céus, representando o Senhor aqui, representando o reino dos céus. Então nós devemos ser sensatos, porque nós vivemos hoje num tempo de hiperinformações, e nós precisamos ser sensatos naquilo que absorvemos e naquilo que compartilhamos nesse momento, não é? Vamos assumir essa postura. Então, nós vamos começar aqui pensando em 2 pontos importantes. Nós vamos pensar que nesse tempo, como nós vamos agir, como temos agido, como temos retomado algumas de nossas atividades. Primeiro, nós precisamos manter o prioritário e precisamos corrigir a rota. Como é que nós vamos fazer isso? Manter o prioritário e corrigir a rota. Como fazer isso? Nós precisamos entender o tempo que nós vivemos. Nós precisamos olhar para esse tempo que nós estamos passando. Primeiro, precisamos olhar para dentro da igreja, para os da fé. E depois nós precisamos juntos, em comunhão, olhar para os que estão lá fora. E precisamos fazer a nossa missão. Por isso eu quero ler com vocês agora, Eclesiastes, capítulo 3. E eu quero que relembremos aqui esse texto que é tão conhecido, mas que é tão oportuno para lermos hoje. Eclesiastes 3, a partir do verso de número 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Veja só, esse texto que nós lemos, ele nos desafia a responder algumas perguntas, né? Que tempo nós estamos vivendo agora? Qual é o tempo que vivemos? Talvez agora a gente pode pensar, esse é um tempo de curar. Que tempo estamos vivendo? Tempo de reconstruir. Estamos vivendo um tempo de prantear, mas estamos vivendo um tempo de amar. Estamos vivendo um tempo de procurar a paz, de viver em paz. Amém, queridos? Nós precisamos nos perguntar, Senhor, que tempo é esse? Qual é o tempo do Senhor para as nossas vidas? A gente precisa compreender. Algo eu vou dizer para vocês aqui. Seja qual for o tempo, em todos os momentos é tempo de movimento. Nunca é tempo de recuar. Nunca é tempo de se esconder. É tempo de movimento. Nesse exato momento, a história está mudando. Toda hora o tempo muda. Toda hora coisas diferentes acontecem. E nós estamos inseridos nesse tempo. Então, o que é que nós vamos fazer agora?
Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que nós estamos num tempo em que a comunhão é um desafio. E nós precisamos aceitar esse desafio da comunhão nesse momento. Um tempo onde nós precisamos, por meio da comunhão, nós precisamos levar cura. Por meio da comunhão, reconstruir, chorar com os que choram. Por meio da comunhão, nós precisamos amar e levar a paz. É tempo da igreja se mobilizar e em comunhão cumprirmos a nossa missão. Como nós vamos ter o amor como um estilo de vida, vivendo em comunhão e levando a comunhão para esse mundo enfermo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então nós precisamos ter essas respostas. É tempo do quê? É tempo de viver em comunhão, queridos. Lembre-se, mesmo que a gente não consiga se abraçar, o princípio da comunhão não pode se perder. E o princípio da comunhão vai além do abraço físico, vai além de estarmos todos juntos no mesmo local ao mesmo tempo. Os princípios não podem se perder. Qual é o movimento que o Senhor está nos direcionando nesse momento? Um movimento de comunhão. Um movimento de cumprirmos a nossa missão, reconhecermos a nossa missão. Quando nós lemos Eclesiastes todo, você sabe que Eclesiastes vai falar sobre a vida e vai falar sobre aquilo que não tem sentido na vida. E é interessante porque a única coisa que lá em Eclesiastes está escrito que dá sentido para a vida são justamente os relacionamentos. É a comunhão que traz sentido para a vida. É a comunhão que faz a diferença. Então, nessa noite, nós vamos meditar sobre isso. Veja o que diz Eclesiastes 4, a partir do verso de número 9. Eclesiastes 4, a partir do verso de número 9, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Meus irmãos, todos esses versos aqui, eles na verdade se resumem em torno desta primeira frase. É melhor ter companhia do que caminhar sozinho. Então, quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando em não caminharmos sozinho. Qual é o princípio da comunhão? O princípio da comunhão é esse, é não viver sozinho, mas fazer parte de uma comunidade, de um propósito e caminhar dentro deste propósito. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que é muito melhor andar em equipe, é muito melhor trabalhar em grupo do que solitariamente. Comunhão fala sobre isso. Por que nós devemos priorizar a comunhão? Porque há falta de comunhão no mundo que nós vivemos. Talvez haja falta de comunhão dentro das próprias famílias, mas na família da fé, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que todos os dias estamos sendo transformados e moldados e mais parecidos com Jesus, nós precisamos nos lembrar de viver em comunhão e de nos esforçarmos para fazer parte dessa comunhão, porque falta comunhão no mundo que nós vivemos, queridos. Falta comunhão. E nós precisamos ser aqueles que vão na contramão de valores individualistas, de valores competitivos, como é nos dias de hoje. Como igreja, vamos assumir esse desafio. Vamos semear comunhão, queridos, nesse tempo.
em nome de Jesus. Vamos semear comunhão. Talvez você já tenha pensado aí, talvez alguém já tenha pensado, nossa, mas é tão difícil fazer comunhão, né? Criar comunhão. É tão difícil numa sociedade tão individualista e tão competitiva. Mas para aqueles que têm Jesus, para aqueles que têm o Espírito Santo, Ele mesmo nos dá força para isso. Ele mesmo conduz os nossos passos, transforma os nossos pensamentos, faz uma metanoia dentro de nós e nos ensina a levar esses valores nesse tempo de pandemia, meus irmãos. Quantas pessoas estão precisando de você? Quantas pessoas dentro da família da fé e fora precisam da sua presença, da sua comunhão nesse tempo? Queridos, lembre-se disso, em nome de Jesus. A pandemia não fez uma pausa na nossa missão. Então, primeiro ponto para pensarmos aqui: opte por parceria. Nós precisamos optar, deve ser a nossa escolha, sermos e vivermos em parceria. Nós lemos aqui que maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, né? E aí você pensou já, mas é mais fácil trabalhar sozinho. É mais fácil, dá muito trabalho, ainda mais nesse tempo que a gente tem que ficar em distanciamento. Mas olha só, tem um ditado que diz o seguinte, eu não me lembro se é um ditado indiano, mas ele diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Sabe qual é o princípio aqui? O princípio é aquele princípio do caminhar junto. O princípio de que uma equipe, que duas pessoas ou mais, elas vão produzir muito mais do que solitariamente. E aí a gente precisa ser criativo para pensarmos em caminharmos juntos, sem estarmos fisicamente juntos. Graças a Deus pelo telefone, graças a Deus pelas chamadas de vídeo, que a gente pode orar meia-noite junto, cada um na sua casa, por um vídeo. Não é assim? Que você pode ligar todos os dias para alguém que precisa ouvir a sua voz e ouvir você dizer: eu quero caminhar junto com você. O que podemos fazer juntos nessa pandemia? Para abençoar a nossa igreja, para abençoar a nossa cidade, ou onde o Senhor deseja que cheguemos. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos caminhar em equipe, vamos trabalhar com parceria. Não deixe que a pandemia esfrie no teu coração a comunhão. Não confunda distanciamento social com falta de comunicação. Não confunda distanciamento social, falta da presença física, com a falta da presença emocional, da presença de parceria. Em nome de Jesus, nós somos desafiados a redescobrir essa importância da parceria nesse tempo de pandemia. É possível. Esses dias eu estava conversando com a minha sogra até, falando sobre uma reflexão do padre Fábio de Mello, e ele estava compartilhando algo sobre uma mensagem que ele ouviu, falando sobre o chip. Eu achei tão pertinente essa reflexão, porque ele disse que há uns 30 anos atrás, alguém fez uma ministração dizendo o seguinte: logo todos nós estaremos com um chip na mão. E esse chip vai nos colocar em acesso com o mundo inteiro. As pessoas terão acesso a todas as informações a nosso respeito. Levante seu chip aí. Aqui na igreja está todo mundo com o chip na mão. Não é? Nós estamos vivendo num tempo onde a gente pode se comunicar com todas as pessoas, de perto e de longe, como nunca. Então, como não? Como não criarmos parceria e comunhão? Amém, igreja? Vamos nos levantar para servir ao Senhor na nossa missão, em parceria uns com os outros. Não estamos sozinhos. Não estamos.
Se tem alguém que está em casa agora e que nessa pandemia está se sentindo sozinho, em nome de Jesus, que como igreja nos levantemos, nos mobilizemos para atingir essas pessoas que estão se sentindo sozinhas. Talvez na nossa própria família. Alguém que precisa ouvir a nossa voz todos os dias. Que precisa receber um telefonema. Ouvir uma oração, um estudo bíblico, uma palavra. Ou então que precisa simplesmente que você ouça o que ela tem a dizer. Na nossa cidade, vamos nos unir. Famílias estão necessitadas de alimento, queridos. Vamos fazer parceria. Talvez para mim, para você, se estivermos sozinhos, vai ser pesado e difícil. Mas se todos nós juntos nos unirmos, nós vamos conseguir fazer algo em favor daqueles que precisam hoje da nossa parceria. Amém? Em nome de Jesus, nós não podemos abrir mão da parceria. Vamos optar pela parceria. Vamos optar. Nós vamos crescer, nós vamos ajudar com muito alcance, muito maior, mais profundo, mais eficaz do que se caminharmos solitariamente. Então pense sobre isso. E além de tudo, além de termos um resultado melhor, a recompensa vai ser maior e a celebração vai ser maior. Imagine que bênção, né? Alcançarmos uma família, ajudarmos uma família que precisa. Se fizermos isso sozinho, uma pessoa só, ela vai celebrar com quem? Mas se fizermos todos juntos, vamos celebrar juntos, vamos honrar o nome do nosso Senhor Jesus juntos, amém? Guarde isso no seu coração. Lembre-se do Deus Trino, Deus Pai, quando nós olhamos na palavra, aquele que envia. Deus Filho, o que concretiza a obra. Deus Espírito Santo, o que capacita. Cada um fazendo a sua parte em parceria. Então nós vemos que o sucesso é garantido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, honra e louvor ao nosso Senhor. Quando Jesus envia os 70 ou os 72, Ele envia em parceria. 2 em 2. É assim, a comunhão é um desafio para nós nesse tempo de pandemia. Como nunca foi. Não deixe a sua comunhão se esfriar. Quando Moisés estava lá comandando o povo, ele quase teve aqui que nós chamamos hoje de burnout, né? Um estresse emocional. E o seu sogro diz o que para ele? Faça parceria. Faça parceria. Não leve tudo sozinho. Não queira carregar tudo. Vamos optar pela parceria. Para vivermos em comunhão. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos valorizar as amizades. É isso mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês, como é que é o segundo ponto? Nós precisamos o quê? Valorizar as amizades. O texto nos diz: se um cair, o amigo pode ajudar. A comunhão, ela permite que a gente faça bons amigos. E se tem algo que é precioso nessa vida, é a amizade. A amizade cura. A amizade é terapêutica. Se tem algo que a comunhão faz, é sermos e encontrarmos bons amigos. Então hoje eu quero fazer um desafio para você. Se esforce para ter amizades, amigos dentro da igreja. A começar dentro da igreja e fora da igreja também. Se esforce. Não fique só com aquelas 3 ou 4 pessoas que você costuma ficar. Se esforce para fazer novos amigos. Abra o seu coração, não é? Você pode, ao invés de ligar para a mesma pessoa, ligue para aquela pessoa, porque amigo você tem que preservar, não é? Eu me lembrei agora de uma música que eu aprendi com a missionária Jen Dormer, quando fazia inglês dentro do seminário. Essa música em inglês, ela diz: faça novos amigos, mas guarde os antigos, porque uns são prata e outros são ouro, né? Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo num tempo
que precisamos valorizar as amizades. Não deixe os amigos irem embora. Sabe? Algumas vezes o nosso coração, a gente diz assim, deixa que vai, né? Quanto tempo a gente demora para cultivar uma amizade e de repente, por nada, a gente deixa essa amizade ir embora. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte em nome de Jesus. Se esforce, dê um passo para que você valorize a amizade. Não abra mão dos seus amigos. Não abra mão, porque eles vão fazer muita falta. Os amigos fazem falta. E nós precisamos valorizar. Comunhão é valorizar as amizades. Os amigos, diz aqui o texto, que Ele ama em todos os momentos. E que no momento da angústia, Ele se faz um irmão junto conosco. Então isso é tão importante. Nos momentos mais difíceis, nós vemos o quanto uma amizade faz a diferença. Não é verdade? A palavra do Senhor nos ensina, mas nós precisamos cultivar, a gente precisa se esforçar. Às vezes a gente só quer, ficar com aqueles que são tão parecidos e a gente não se esforça em fazer amizade com outros, em abrir as portas para que outros entrem na nossa vida, visto que a gente vive num tempo onde existe tanta mentira, falsidade, discórdia, mas eu ainda acredito que existem verdadeiras amizades e que nós devemos viver o princípio da comunhão, valorizando as amizades. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe o quanto as amizades são importantes na nossa vida. Não é? Por isso que a gente está sofrendo com essa pandemia. Porque a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar perto, a gente gosta de estar com os amigos. Que bom seria que todos nós na igreja, todos nós fôssemos muito amigos, tivéssemos amizades verdadeiras. Assim era a igreja em Atos. Todos estão lendo Atos, fazendo seus devocionais em Atos. Vamos seguir juntos em nome de Jesus. Quando nós lemos sobre comunhão, é claro que a igreja de Atos vem à nossa mente em primeiríssimo lugar, porque eles viviam uma amizade verdadeira. Teve dificuldade? Teve alguns Ananias lá e teve algumas, dificuldades que eles vivenciaram, coisas boas e coisas ruins, sempre vai ter, queridos, sempre, mas nós vamos aceitar o desafio da comunhão e nós vamos valorizar as amizades nesse mundo onde existe tanta falsidade, tanta mentira. Nós cremos sim nos verdadeiros amigos e a igreja do Senhor Jesus deve estar cheia de bons amigos, de boas amizades. Vamos valorizar isso entre nós, em nome de Jesus. Faz uma chamada de vídeo para alguém que você nunca fez. Pode ser para a pastora também, para os líderes, Pode ser, a gente gosta de fazer amigos também, somos iguais a todos, A gente precisa caminhar junto. Fala com alguém, faz um telefonema, liga para as pessoas. Esse é um tempo que nós precisamos valorizar muito as amizades. Mas nem sempre nós vamos ter amigos, como diz o Ricardo Agreste, como Coca-Cola. Ele falou que a gente só gosta de amigo Coca-Cola, que a gente não gosta de amigo, como é que chama aquele que eu tomo todo dia e me fugiu o nome agora, do mel da abelha, o própolis. Ele falou, a gente gosta só de amigo Coca-Cola e não gosta de amigos própolis. Porque o própolis é difícil de engolir, Mas ele faz bem. Os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades, eles falam às vezes o que a gente tem que ouvir, não o que a gente quer ouvir. Docinho igual uma Coca-Cola refrescante, Então, verdadeiras amizades significa que nós vamos ouvir aquilo que nos faz bem, aquilo que é remédio e que às vezes não é fácil de engolir. Não vamos abrir mão dos nossos amigos, amém? Em nome de Jesus, vamos cultivar verdadeiras amizades. Provérbios 27:17,
Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O amigo verdadeiro tem coragem de dizer onde é que a gente está falhando. Tem coragem de dizer o que é que a gente precisa mudar. É igual própolis, faz bem para a gente, mas não é muito fácil de tomar. Não é verdade? Então, nós precisamos cultivar amizades, valorizar amizades, para que, de fato, vivamos a comunhão. Mas nós também precisamos de algo muito especial aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse texto que nós lemos aqui, quando ele fala, é melhor serem dois, que um aquece o outro, ele não está falando só da vida conjugal. Aliás, está falando de um outro contexto. Mas eu quero olhar aqui, nesse momento, para a vida conjugal. Cultive a vida conjugal. Cultive. Em nome de Jesus. Porque isso abençoa a comunhão na igreja. Isso abençoa a nossa sociedade. Eu quero dizer que há Nietzsche, ele diz o seguinte, deixa eu começar por aqui. Devemos nos casar com pessoas com quem conseguimos conversar por longas horas. Quando nós temos e cultivamos a vida conjugal, nós vamos viver esse desafio da comunhão de uma forma muito plena, na igreja, na sociedade que nós vivemos. Então, eu quero nessa noite que você reflita, quanto tempo você fica de conversa com seu cônjuge? Não está dando tempo? Então tem alguma coisa que precisa mudar. Olha, lá em Eclesiastes 9:9, desfrute a vida com a mulher que você ama, ou com o homem que você ama, todos os dias dessa vida, com a sua esposa e com seu marido. Esse é o sentido do que há debaixo da terra, é a recompensa. Ou seja, mais uma vez, aqui nós lemos em Eclesiastes, que o relacionamento é algo que é colocado ali como especial e importante e que dá sentido para a vida. Então nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos cultivar a vida conjugal, desenvolver cumplicidade, desenvolver amizade. E agora eu quero fazer aqui uma observação. Não tem os filhos aqui nesse meio, gente. Não são os filhos que vão nos aquecer até o final da vida. Nesse contexto, eu quero dizer que muitas vezes nós damos mais atenção para os filhos do que para a vida conjugal, e isso é um pecado que nós cometemos. Nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E a vida conjugal, ela precisa ser cultivada como prioridade para aqueles que são casados. Então, comece a pensar sobre isso. Essa pandemia, como muitos casais tiveram que ficar perto e junto e se reorganizar, né? Trouxe à tona muitas coisas. E como cristãos que nós somos, nós precisamos nos lembrar que é hora de cultivar a vida conjugal, é hora de dar atenção e priorizar a vida conjugal, porque ela vai abençoar a nossa comunhão, fortalecendo a igreja, fortalecendo a sociedade que nós vivemos, né? Talvez a gente tenha que pedir perdão para Deus, nós que temos filhos, porque muitas vezes colocamos os filhos acima do relacionamento conjugal. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Cultive a sua vida conjugal. Aliás, se a vida conjugal vai bem, a educação dos filhos vai melhor ainda, né? Vai ser muito melhor administrada. Mas nós também precisamos viver em comunidade. Esse é um outro ponto para nós pensarmos. Se estamos numa pandemia, queridos, nós continuamos vivendo em comunidade, porque nós somos uma família que pertencemos a esta família.
Mesmo nesse tempo de distanciamento, nós precisamos pensar na esfera comunitária, porque, como nós lemos na palavra, andar sozinho é muito perigoso. E nós estamos vivendo justamente nessa sociedade que tem dito que pode ser um cristão sozinho, que pode sim viver uma vida de comunhão sozinho. Não dá para entender. Comunhão com Deus é comunhão uns com os outros. Então nós precisamos cultivar e viver em comunidade. Fazer parte dessa estrutura, ocupar o nosso lugar, desenvolver aquilo que nos cabe a nós, que é da nossa responsabilidade. Deixa eu repetir aqui uma frase de um filósofo muito conhecido, Aristóteles, filósofo grego. É muito difícil de falar essa frase, mas ele diz assim: o homem solitário é uma besta ou um Deus. Deus ele não é, então ele é isso que ele quis dizer. Nós precisamos nos lembrar disso. Temos que viver em comunidade. Em comunidade. Eu preciso fazer parte dessa estrutura. Eu preciso fazer a minha parte. Né? Lembra que nós falamos aqui, num culto, que muitas vezes a gente está vivendo um espírito de independência, de autonomia, e que de repente, a hora que a gente vê, já caiu numa rebelião. A palavra do Senhor diz que nós somos a comunidade do Espírito Santo. E o texto aqui nos diz: 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa expressão, um cordão de 3 dobras, é uma expressão dos povos que viviam ao redor ali. Então, às vezes a gente usa, né, só para casamento, vida conjugal, mas na verdade nem tem a ver com isso. Na verdade é quando nós caminhamos juntos, quando nós estamos numa caravana, quando a gente vai passar por uma estrada perigosa e a gente vai junto. Ou seja, nós temos segurança, a nossa força é maior. Então, nós precisamos viver em comunidade. Paulo vai citar mais de 30 vezes os imperativos da mutualidade. Paulo vai dizer: suportem-se mutuamente, aconselhem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, porque não é bom viver sozinho, não é bom achar que você pode ser um cristão solitariamente. Olha o desafio, meus irmãos, o desafio da comunhão. Você aceita esse desafio? Quem aceita esse desafio? Levanta a mão aí, porque não dá para eu ver o rosto, né? A expressão dos olhos. Vamos aceitar esse desafio. Viver em comunidade é abrir o coração para se sujeitar ao que o outro diz. Viver em comunidade é buscar aconselhamento com os mais experientes. Viver em comunidade é se sujeitar às orientações do outro, é se deixar edificar e edificar o outro. Viver em comunidade é você ser abençoado pessoalmente. E sabe, queridos, graças a Deus que nós estamos juntos aqui, conseguindo nos nossos encontros presenciais, viver em comunhão. Porque muitos estão, na verdade, viciados com os encontros online, né? Eles podem até ir para tantos lugares e fazer tantas coisas, mas esse revezamento, essa participação na comunidade cristã, mesmo que à distância, muitos estão esfriando. E isso não é bom. Isso é um alerta, a gente precisa estar alerta, porque nós precisamos aceitar o desafio de viver em comunhão nesse tempo de pandemia, sabendo nos colocar, sabendo a hora de estar, a hora de sair, né?
Para a gente é difícil não cumprimentar, não dar as mãos, não abraçar. Mas nós precisamos manter a comunhão, mesmo nesse tempo de cuidado pessoal. Cuidado com o outro, cuidado com a gente. Amém? Guarde isso no seu coração. Quando nós mantemos a comunhão, nós mantemos a nossa missão e a igreja conectada na missão. A gente não pode perder a nossa missão de vista. Então, como líder, como membro, como cristão, o que é que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos perceber a nossa posição e assumir a nossa responsabilidade. Como aceitar, então, esse desafio da comunhão? Assumindo a nossa responsabilidade. Pensar rapidamente. Pensar, rápido e profundamente. Os líderes, os cristãos, irmãos e irmãs, precisamos responder aos novos problemas que estão surgindo. É assim que nós vamos aceitar esse desafio, respondendo aos problemas. Não é só conhecendo e ouvindo, mas respondendo aos problemas. Sermos solucionadores. Como eu e você juntos podemos solucionar os problemas que estão surgindo? Nós precisamos pensar a nível gerencial, a nível intermediário, as demandas que estão surgindo. Nós precisamos responder e solucionar isso, não apenas anunciar isso. Como é que nós vamos aceitar esse desafio da comunhão? Não basta dizer, não dá mais para fazer o que eu fazia. Nós precisamos reinventar e criar uma nova maneira de viver esse propósito da comunhão agora. Amém, queridos? Se tem alguém que vai se levantar para nos acomodar, é Satanás, para colocar no nosso coração justamente essa indagação. Não dá mais para fazer como era antes. Dá sim, de uma forma diferente, de uma forma que nós vamos continuar com todos os cuidados, com uma forma que nós vamos estender a mão àqueles que necessitam. Nós vamos mostrar essa capacidade de reinventar que o Espírito Santo de Deus pode nos dar e já tem nos dado, em nome de Jesus. Nós vamos demonstrar cooperação, disponibilidade em ajudar em tudo o que for necessário. É assim que nós vamos aceitar o desafio da comunhão. Não simplesmente cruzar os braços e esperar as coisas passarem. Lembre-se que o tempo é sempre um movimento, sempre um movimento. Amém, queridos? Você aceita o desafio da comunhão? Você diz sim para ele, a fazer parte dessa estrutura, a ocupar o seu espaço com responsabilidade. Talvez seja um tempo de olhar para a sua vida agora, pessoal, e recriar a sua rotina, repensar a sua rotina. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite. Ele, na verdade, já nos capacitou, Ele já está em nós. Nós precisamos assumir esse desafio e viver esse desafio. Amém, queridos? Amém? A palavra diz que o que muda as nossas vidas é o que nós sabemos e aplicamos na nossa vida. Então vamos. Em primeiro lugar, opte por parcerias. Vamos optar por parcerias. Não vamos nos encerrar num individualismo. Quando a gente opta por parceria, nós abrimos o coração para a humildade, para deixar o orgulho de lado, para dizer, eu sei que tem gente que faz coisa muito melhor em muitas áreas, e eu preciso dessas pessoas. Não queira ficar sozinho. Valorize amizades. Tire o coração de racionalizações amargas. Em nome de Jesus, vá atrás dos amigos. Vá atrás. Hoje não dá para você bater na porta dele, marcar um cafezinho e dar um abraço. Mas você pode fazer uma chamada de vídeo.
fazer um telefonema. Você pode estar ali valorizando as amizades. Juntos nós podemos atender famílias que estão tão necessitadas. Cultive a sua vida conjugal, em nome de Jesus. Construa com o seu marido, construa com a sua esposa um nível de companheirismo, que quando estiver lá, num momento mais difícil, ou no momento que você e o seu cônjuge, você vai se sentir em comunidade, você vai se sentir acolhido, amparado. E você sabe que juntos vocês podem melhorar cada dia mais a comunhão no lar, na igreja, na sociedade. Viva em comunidade. É uma utopia querer ser cristão pela internet. É uma utopia não fazer parte de uma estrutura física. Em nome de Jesus, faça, cultive uma vida em comunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O apelo nessa noite é esse. Participe dessa estrutura dentro de todos os desafios da nossa geração e da nossa época que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós vamos orar agora. Vamos orar por tudo isso que nós estamos aqui compartilhando. Vamos colocar diante da presença do Senhor. Mas você precisa se levantar e se posicionar. E dizer, dar uma resposta para tudo isso, para todos esses desafios. Como é essa resposta? Participando, agindo, dentro de todo zelo e todo cuidado que nós sabemos que precisamos ter. Então, em nome de Jesus, nós aceitamos o desafio da oração, nós aceitamos o desafio da comunhão. E qual será o terceiro desafio? Qual será? Nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima semana. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo realmente não deseja, Senhor, que vivamos em comunidade. O inimigo, Senhor, se levanta e nesse tempo de pandemia, em que muitos estão amedrontados, muitos estão apavorados, o inimigo muitas vezes se levanta e ele coloca ainda mais peso, perturbações. Mas eu quero lhe pedir nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire o medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se nós estivermos, ó Deus, fazendo a nossa parte com responsabilidade, Senhor, dando bom exemplo, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está nos abençoando, que a graça do Senhor está sobre nós. Nós não podemos fugir, faça chuva ou faça sol, nós não podemos fugir, Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa missão, colocar em prática, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem nos direcionado. Ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, levanta-nos como igreja. Nesse tempo de pandemia, nós vamos avançar para a honra e glória do Senhor, dentro de toda essa estrutura, desse corpo de Cristo que nós somos, das Suas orientações, ó Pai. Com todo zelo, todo cuidado, todos os princípios que nós precisamos seguir. Mas levanta-nos, tira agora, Senhor, o desânimo. Traz agora o mover do Teu Espírito, nos aquecendo, ó Deus, nos fazendo, ó Pai, relembrar a importância da comunhão. Que o Teu Espírito Santo nos convença, derrama sobre nós da Tua graça. Mobiliza a Tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, se posicione, se posicione. O Senhor, Ele fez tudo por nós. Vamos responder ao nosso chamado, amém? Em nome de Jesus. Eu quero, queridos, reforçar como têm sido os nossos encontros presenciais. Os nossos encontros presenciais têm acontecido aos domingos e têm acontecido nos pequenos grupos. Nós temos agora os pequenos grupos com os homens, com as mulheres, com adolescentes, com jovens. São grupos pequenos. E o grupo das mulheres, nós dividimos o grupo e vamos revezar sempre as mulheres para que sempre todas estejam em comunhão. Porque nós, percebemos que ficaria um grupo muito grande, então nós vamos fazer esses grupos menores com as mulheres, para que a gente continue presencialmente e com todos os cuidados que precisam existir. O distanciamento, Sempre estamos num lugar arejado, ao ar livre, nos nossos pequenos grupos. Nós sabemos que todos aqueles que têm qualquer sintoma que não estão passando bem, que devem se preservar, cuidar de si, cuidar do próximo. Então, nossos encontros estão sendo assim, em grupos pequenos, semanalmente, durante os dias da semana. E no domingo de manhã, nossos estudos bíblicos, cursos bíblicos, e no domingo à noite as nossas celebrações assim, com esse distanciamento, com o cuidado da máscara, com aqueles irmãos que sabem que não é o momento de sair, que ficam nos seus lares, mas nós precisamos avançar na nossa missão. Nós estamos especialmente nos mobilizando para cuidarmos e ajudarmos famílias que estão necessitando nesse momento. Você pode entrar em contato e você pode participar desse momento, dessa ajuda, Pessoas que realmente precisam. Então, em nome de Jesus, vamos seguir avante. Em nome de Jesus, como intercessores, como aqueles que se posicionam, não só de palavras, mas de ação. Amor é ação. O amor como estilo de vida. Vamos viver a oração e a comunhão. Amém? Abençoando e amando, cuidando, servindo uns aos outros. Você pode se colocar em pé? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. E a gente vai fazer assim, para que a gente não se cumprimente. Às vezes a gente, tá preocupado, a gente quer abraçar, mas a gente não pode. Então a gente vai abraçar aqui, abraça aí. Faz de conta que você está abraçando os irmãos, fecha os olhos aí e fala: Jesus, que os meus irmãos recebam esse abraço do Espírito Santo, do Senhor, nos traga, que o Espírito Santo nos traga conforto, que o Espírito Santo nos traga paciência, que o Espírito Santo nos traga esse zelo de cuidar da saúde, da higiene, do distanciamento, mas que nunca, nunca, nunca deixemos a comunhão, os princípios da comunhão em Cristo Jesus. Obrigada pelos irmãos, obrigada, Senhor, obrigada pelos meus irmãos, obrigada por termos uma família na fé. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, confiamos em Ti. Nosso clamor a Ti é: livra-nos do mal, livra-nos desse tempo tão difícil, livra-nos em nome de Jesus. Nos fortalece acima de tudo para vivermos a nossa missão e cumprirmos o propósito para qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos seguir essa semana intercedendo uns pelos outros, cumprindo a nossa missão, participando dessa estrutura, vivendo para a honra e glória do Senhor.
lembre-se de colocar em suas orações a vida da nossa irmã Maria José, por quem já intercedemos e estamos em oração constante. A vida do Carlos, pai da Aline. Também oramos pela dona Luzia, que é tia da presbítera Vera. E vamos orar uns pelos outros. Orar pelos nossos irmãos que são mais anciãos, mais experientes, e que o Senhor os cerque de livramentos, de cuidado, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos encerrar este culto louvando juntos ao Senhor.